Sejam todos muito bem-vindos ao Confraria Bíblica. Eu sou Matheus Ganga. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando que todas essas igrejas ficavam na região da Ásia, onde hoje é a Turquia. Então, se elas existissem nos dias de hoje, elas estariam na Turquia. E eu já gravei um vídeo sobre a igreja de Éfeso, vai ser uma playlist, são vários vídeos. Vou deixar no final um link para só clicar e ir direto para em todas as 7 igrejas. E que essas igrejas têm aquela base que eu falei, que é um consolo, uma edificação e uma exortação. Só que na igreja de Esmirna é um pouco diferente, não existe exortação para a igreja diretamente, existe para outras pessoas que você vai entender. E ele começa com uma apresentação muito interessante. Ele diz o seguinte: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, deixando claro que é Jesus que esteve morto e ressuscitou. Conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então, quem cometia blasfêmia, quem fazia as coisas erradas, eram os judeus daquela época, os religiosos que existiam naquele lugar. Como nos dias de hoje, a gente tem muitas pessoas que falam heresias, que falam de fatos que não estão ligados diretamente ao Evangelho, a Jesus, distorcem um pouco a palavra. Naquela época, os judeus estavam sendo muito legalistas e estavam tentando bloquear um pouco os cristãos que estavam surgindo naquele tempo. Então, eles estavam passando por uma tribulação, por uma dificuldade. E Jesus está tentando manter a força dessa igreja. E aí ele diz o seguinte, olha, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Aqui tem um ponto interessante, sejam postos à prova. Nós vamos ser postos à prova direto. Em vários momentos a gente vai ser tentado, a gente vai ser colocado em dificuldade, a gente vai ser confrontado da nossa fé, da fé que a gente confessa. E nesse momento a gente tem que se manter firme no que a gente acredita e no que está escrito aqui. Jesus, ele deixa muito claro que a igreja ela precisa se posicionar. A gente não pode ser fraco a ponto de, em qualquer dificuldade, abandonar a nossa fé. A fé precisa ser a nossa base para a gente conseguir chegar a algum lugar. E o mais interessante é o seguinte: por mais que a gente acredite que a gente é salvo pela graça, mediante a fé, isso é um dom de Deus, é um presente que Ele nos deu, e que a gente se alegra muito com tudo isso que Deus fez por nós, a gente não pode se acomodar. Na igreja de Éfeso ele começa falando, conheço as suas obras, então tem que ter obra. Se não tiver obra, tem algum problema. Toda pessoa que foi salva, que ela tem fé em Deus, ela tem que ser transformada de alguma maneira para que ela se mantenha firme, como está escrito aqui. E aí ele fala, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então Deus está tirando a gente da morte. E ele fala, seja fiel. É essa fidelidade que a gente precisa ter diante de Deus, para que a gente seja obediente a Ele até o fim. E aí ele dá o consolo no final, falando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então é fato que nós vamos passar pela morte. Nós todos vamos morrer. Mas passar por essa segunda morte, que dá a entender que é ser direcionado ao inferno, quem for fiel, quem for obediente até o fim, receberá essa coroa da vida, ressuscitará como Jesus ressuscitou glorioso, e como lá no começo, no primeiro vídeo eu falei, comerá da árvore da vida e outras promessas maiores. Estaremos diretamente ligados num relacionamento com Deus próximo e perfeito. Se você veio até aqui, compartilhe esse vídeo. Assista os próximos vídeos, vai estar aqui já na bolinha aqui do lado, é só clicar e já dá para assistir todos os outros vídeos. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.